Boa noite a todos e a todas que estão entrando aí, acompanhando essa nossa live de hoje. Muito obrigada a participação de cada um. Quem for tendo alguma dúvida, algum questionamento, pode ir colocando aí nos comentários, que aos poucos, durante a nossa conversa aqui nessa noite, eu vou tentando responder, tá? Primeiramente, vou me apresentar um pouco, para quem não me conhece ainda, aqui pelas redes sociais. Eu me chamo Nayana Lima, eu sou assistente social, sou especialista em gestão pública e mestre em serviço social. E estou aqui hoje com vocês para lançar o nosso programa semanal, né? Estou tendo a ousadia de chamar de programa, mas a nossa live semanal, que intitulamos de Papeando com Nayana Lima. Todas as quartas-feiras, a gente vai estar fazendo nesse horário de 18h30, 19 horas, de acordo com a disponibilidade dos nossos convidados, né? Porque olha como tá chique, vai ter até convidado. E a gente vai toda quarta-feira bater um papo bacana sobre alguma temática relacionada às causas sociais, certo? Hoje está sendo o lançamento, estamos iniciando. E fico muito feliz de ter tanta gente bacana aqui nos assistindo. Então, na próxima quarta-feira, a gente vai estar aqui de novo, já com um convidado. E toda quarta-feira, nesse mesmo horário, a gente tem um compromisso marcado no nosso programa Papeando com Nayana Lima e convidados. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a importância da assistência social, da política pública da assistência social no combate à desigualdade social. Quem me conhece, quem é aqui de Jaguaribe, sabe que eu trabalho na Secretaria de Assistência Social. Já estou vinculada a essa política pública há quase 10 anos. E aí eu queria contar um pouquinho dessa história para vocês. Quando eu me formei e tive a minha primeira oportunidade de emprego, não foi na área da assistência social. Primeiro eu trabalhei numa ONG chamada Curumins, lá em Fortaleza. A gente trabalhava especificamente com atendimento de crianças em situação de moradia de rua. E a minha segunda proposta de emprego foi na área da assistência social, a qual eu não tinha nenhuma experiência, que foi no município de Oroz. E desde lá, na minha primeira experiência no CRAS e depois, no ano de 2011, vim aqui para Jaguaribe e estou até hoje, né, na minha cidade. E é um grande prazer poder trabalhar nessa área na minha cidade. Eu me apaixonei pela assistência social. E aí é por isso que eu gosto tanto de falar sobre ela, para que a gente saiba a importância que ela tem. A gente só tem medo de perder uma coisa quando a gente sabe o quão ela é importante. Então, por isso que é necessário sempre falarmos sobre os direitos sociais, sobre os direitos que já conquistamos, para que quando eles forem ameaçados, a gente tenha força para lutar e dizer, não, peraí, a gente já caminhou muito, batalhou muito para conseguir esse direito, então ninguém vai nos tirar. E a assistência social foi bem isso, né? A assistência social ela se tornou política pública em 1988 com a Constituição Federal. Até então, a assistência social ela era baseada no assistencialismo, na caridade, o que é uma coisa muito bacana. Mas quando não é direito, as pessoas fazem se quiserem, se identificarem com aquela causa, alguém que queira ajudar. Qual a importância da gente ter saído dessa esfera do assistencialismo para a assistência social, para uma política pública? Porque deixa de ser favor e passa a ser direito. Então, quando é um direito constitucional, como é a assistência social, o Estado, que aí é a União, os governos estaduais e os municípios, tem por obrigação ofertar à população o serviço de assistência social, a garantia dos mínimos sociais necessários. Eu nem gosto muito dessa expressão, mas dos mínimos necessários, porque isso é muito relativo. Mas a legislação utiliza essas terminologias. Então, a assistência social ela é responsável por garantir à população mais necessitada os mínimos sociais necessários à sua existência e subsistência. Lá na Constituição Federal, no artigo 203 e 204, diz o seguinte, que a assistência social é para quem dela necessita. Esse é o grande diferencial dessa política pública de direito constitucional. Ela não é para todo mundo. Ela tem o público específico que deve ser atendido por ela.
E essa população é a população mais necessitada, a população mais pobre. Então, por isso, muitas vezes, algumas pessoas buscam o acesso à assistência social e não pode ser atendido porque não está dentro dessa esfera da necessidade, né? Desse fundamento constitucional que está lá no artigo 204 da Constituição, certo? Então, a assistência social é a primeira coisa que a gente precisa saber, que ela não é favor, ela é direito constitucional e ela não é para todos. Então, é muito importante fortalecermos, sim, as ações de caridade, as ações de solidariedade. Isso faz parte da nossa existência enquanto cidadãos, né? Quem tem as suas crenças, as suas religiões. É muito importante que isso seja fortalecido. Mas a assistência social ela é algo muito além da caridade. Ela é um direito constitucional, não é favor. E isso é muito importante para a população que utiliza os serviços, porque ela deixa de estar à mercê de governo A, B ou C. Todos os governos que entrarem, sejam municipais, estaduais ou federais, eles precisam garantir este direito. Então, nós, enquanto trabalhadores da assistência social, a população em geral que faz uso dessa política pública precisa lutar por ela, porque é algo tão bacana, gente, tão bacana. Quando você conhece a assistência social mesmo, você percebe o quanto ela é transformadora. Eu acho que por isso que eu me apaixono cada dia mais por essa política pública que já estou trabalhando há quase 10 anos, mas porque a gente vê de uma forma palpável como é possível transformar a vida das pessoas através de um direito social. E para nós que trabalhamos na área, isso é grandioso, né? A maior satisfação que um profissional pode ter da área da assistência é quando você vê uma família superar a situação de pobreza, quando você vê uma família superar uma situação de violação de direitos. Esse é o nosso maior pagamento, digamos assim. Então, é muito importante fazer essa diferenciação. Ontem, quando eu anunciei que faria essa live hoje, eu deixei uma caixinha de perguntas. E nessa caixinha algumas pessoas fizeram algumas perguntas muito interessantes. Uma delas eu já vou começar a responder de cara, porque já tem a ver com o que nós estamos conversando aqui. A pessoa perguntou o seguinte: qual a diferença entre a ação social e a assistência social? Eu adorei essa pergunta. Quem me conhece sabe que toda vida que alguém chama a ação social, eu sempre faço questão de corrigir, não no sentido de dizer que a pessoa está errada, mas porque é importante a gente fortalecer que a assistência social é uma política pública de direito da população. E essa expressão assistência social é muito forte nesse sentido, porque, por exemplo, ação social qualquer pessoa pode fazer. Eu quero fazer uma ação social na minha comunidade, me reunir com um grupo de amigos e quero realizar essa ação social, que são ações de caridade. Muito louváveis, muito importantes, mas elas são diferentes de assistência social. Assistência social é a política pública de direito e de fato. Então, quando a gente fala em assistência social, a gente está falando de um atendimento integral às famílias mais pobres, mais vulneráveis. E o que significa esse atendimento integral? É ver o indivíduo na sua totalidade. Não é só ali a pessoa pobre que precisa de uma alimentação, mas é compreender o contexto social que essa pessoa vive, a sua religiosidade, espiritualidade, o ciclo de violência, a comunidade, né? Então, onde ela está vivendo faz parte do que ela é e do que ela pretende ser. Então, a assistência social ela tem esse diferencial, assim, de olhar o indivíduo na sua integralidade, no todo, de tudo que compõe aquela família. E é nesse gancho que a gente vê o quanto a assistência ela pode transformar, porque ela não trabalha situações pontuais, né? E, ao mesmo tempo, ela nos traz para nós, profissionais da assistência, um pouquinho assim de angústia, porque a gente tem famílias que a gente acompanha, que a gente atende, em que a situação às vezes perdura por muitos anos. Mas porque o trabalho que a gente faz na assistência, primeiro, ele é um trabalho sigiloso. Às vezes escuto muitas pessoas dizerem assim, esse povo da assistência social não faz nada, ninguém vê esse povo fazendo nada.
Gente, 95% do nosso trabalho ele é sigiloso. Né? Nós, enquanto assistentes sociais, psicólogos, pedagogos que trabalhamos com essas famílias, atendemos essas famílias, a gente não pode divulgar, digamos assim, as necessidades particulares individuais e que na maioria das situações envolvem situações muito vulneráveis que podem prejudicar a imagem, constranger as famílias, né? E nós, enquanto servidores públicos que estamos para servir a população, jamais poderíamos nos utilizar de um momento de fragilidade dessas famílias para tirar mérito em cima disso, enfim. Todas essas questões. Então, o trabalho na assistência social, não só aqui em Jaguaribe, mas em todos os municípios, é um trabalho sigiloso, porque vai da nossa orientação ética profissional. Então, como a gente trabalha com famílias de extrema pobreza, famílias de vulnerabilidade social, a gente precisa dar o atendimento adequado. E nesse atendimento adequado está a questão da ética, de manter o sigilo desses atendimentos, né? Até porque a gente atende muitas famílias que possuem crianças vítimas de violência, mulheres vítimas de violência. Então, ter ética e sigilo nesse aspecto, a gente está lidando diretamente com a possibilidade de um agravamento daquela violência e uma possível agressão maior e, enfim, até uma situação mais grave. Então, existe essa questão ética que a gente preza muito e que todos os profissionais da assistência social do Brasil inteiro prezam. Né? E aí é outro aspecto que entra a possibilidade de transformação da assistência. Você conseguir intervir na vida privada das pessoas e tirar uma criança, um adolescente, uma mulher, um idoso de uma situação de violência, muitas vezes doméstica. Então, não só quem trabalha assim, na assistência, quem se envolve com a assistência, talvez entenda um pouquinho do que é essa paixão de trabalhar com isso que eu estou falando. É a possibilidade de transformar de forma permanente a vida das pessoas e não de forma temporária. Né? Então, quando eu vou lá, enfim, faço uma caridade, ajudo aquela família, com qualquer coisa que eu possa ajudá-la, isso é muito louvável, mas é uma ação pontual, ela não é uma ação transformadora. Transformar é o quê? Quando a gente vai lá, sana a necessidade emergencial, seja de alimentação, do que for, mas também dá possibilidade de transformação. Procura meios de inserir no mercado de trabalho, oferta cursos de capacitação. Então, a assistência social, ela tem vários nichos de atuação para que a pessoa possa superar a situação de pobreza. Então, a diferença entre ação social e assistência social é essa. Ação social são situações pontuais que qualquer pessoa pode e deve fazer, porque a gente tem um compromisso enquanto cidadão, enquanto sociedade, né? Nós somos um espaço coletivo e devemos sim nos ajudar, mas existe a assistência social, que é uma política pública que deve ser ofertada para a população pelos municípios, estados e pelo governo federal. E aí entra a questão principal deve ser ofertada com qualidade, extrema qualidade. Não é porque o principal público dessa política pública são as pessoas mais pobres que devem ser tratadas de qualquer forma. Pelo contrário, os serviços ofertados devem ser de extrema qualidade para essa população, porque já é um povo tão sofrido, né, que merece um melhor atendimento. E é isso que a gente busca fazer e vem fazendo aqui no município há 10 anos. Então, a população mais vulnerável, que é atendida por serviços como o CRAS, como o CREAS, que os municípios de pequeno porte, como Jaguaribe, normalmente têm, são parte da população que necessitam dessas situações emergenciais, normalmente de alimentação principalmente, mas também podem ser atendidas em outras esferas, né? Como eu falei no começo da live, eu trabalho na assistência social há quase 10 anos. Minha primeira experiência foi lá no município de Oroz, no CRAS. Depois comecei a trabalhar aqui em Jaguaribe também no CRAS e hoje trabalho na Secretaria de Assistência Social aqui do município, coordenando todos esses programas que estou falando para vocês. E é muito gratificante ver a evolução da assistência social nos últimos anos, né? Tanto a nível municipal, principalmente, mas também em um nível geral.
Eu fico muito feliz quando as pessoas hoje reconhecem a assistência social do município de Jaguaribe. Eu escutei esses dias alguém comentando assim, não é porque eu estou na sua frente não, mas nos últimos anos, hoje a gente vê a assistência social funcionando. Isso é muito importante por quê? Porque a população está reconhecendo a importância da assistência social enquanto política pública de direito. E o que é que significa isso? Significa que no dia que alguém ousar, digamos assim, retrair, diminuir os direitos dessa população, a população vai dizer assim, opa, para aí que a gente sabe dos nossos direitos. Gente, isso é muito importante. Tem uma palavra muito na moda, né, que é o empoderamento, que a gente fala muito da questão do empoderamento da mulher, mas o empoderamento nada mais é do que munir as pessoas de informação. Então, quando eu estou lá dentro da comunidade, que estou dando uma palestra para aquela população, seja sobre o auxílio emergencial, seja sobre o BPC, que é o benefício de prestação continuada da assistência, que é para pessoas com deficiência ou idosos com mais de 65 anos, seja sobre o Bolsa Família, ou toda e qualquer outra trabalho, programa e serviço da assistência social, a gente está empoderando aquela pessoa do direito dela. Então, quando ela sabe, tem aquele ditado, a quem mais é dado, mais é cobrado. Então, muitas vezes as pessoas evitam falar sobre os direitos sociais para que as pessoas não busquem. E o trabalho da assistência social, principalmente aqui no município, é exatamente o contrário. A gente busca as pessoas, a gente fala para elas o que elas têm direito, para que elas vão lá, para que elas vão atrás e dizer, olha, eu tenho direito a isso aqui. A gente comentando um dia desse, eu acho tão lindo, quando eu vejo um idoso na fila da lotérica, na fila do banco, que ele anda com o estatuto do idoso debaixo do braço. Muitas vezes ele não sabe nem ler, mas ele tá lá com o estatuto e alguém que não deixa ele ter a prioridade na fila, ele diz, vou ter prioridade na fila sim, viu? Porque tá aqui no estatuto do idoso e eu vou passar na frente porque é o meu direito. Eu acho isso a coisa mais linda, porque a gente empodera as pessoas do que elas têm direitos e eles seguem sozinhos. Esse é o mais lindo da assistência social, é as pessoas serem empoderadas, informadas para caminharem sozinhas. Né? Nós que somos trabalhadores da assistência, a gente não acompanha os indivíduos para que eles fiquem dependentes de nós, profissionais, de maneira nenhuma. Mas, na verdade, para que eles possam caminhar e seguir sozinhos como cidadãos de direito e de fato. Quando a gente sabe do que a gente tem direito, ninguém mexe. Né? Então, se toda a população conseguisse se empoderar, ter acesso aos seus direitos, conseguir caminhar nesse fluxo de garantia de direito, a gente teria uma sociedade muito mais justa. Porque, principalmente, a população mais carente, ela não seria passada para trás, né? Porque ela seria empoderada. A Ana Paula, que foi minha aluna lá de Lavras, as meninas de Lavras que estão aqui pelo Instagram, pelo Facebook, um beijo para todos vocês, meus ex-alunos, como eu chamava minhas meninas de Lavras, né? Ana Paula está dizendo aqui, como cobrar o que não se conhece? Exatamente isso. Se eu não conheço, todo mundo me passa para trás. Mas quando alguém diz assim, você não tem direito ao auxílio emergencial, por exemplo, né, que estava muito em alta agora nos últimos meses. A pessoa diz, não, peraí, eu tenho. Porque eu não sou trabalhador formal, porque eu não tenho renda maior do que 2 salários mínimos. O que é isso? Ela está informada, ela está empoderada. Então, é esse o trabalho que a assistência social faz. E o mais encantador da assistência social é o trabalho em rede. A gente trabalha muito em parceria com a saúde, com a educação principalmente. O público é o mesmo, as pessoas são as mesmas. Né? Então a necessidade também é a mesma, cada um na sua especificidade. Mas, por exemplo, aquela criança que está em situação de abuso sexual, por exemplo, ela está lá na escola também. Então esse trabalho de empoderamento a gente também faz com os professores. Estou vendo aqui a Aparecida Lima aqui na live, que é secretária de Educação do município, ela pode até relatar isso, porque a gente sempre trabalha nos encontros pedagógicos, a gente está lá conversando com os professores, porque muitas vezes são eles os primeiros que percebem a mudança dessas crianças, né, no ambiente escolar. E aí nos procuram e a gente vai lá e atende. E é tão gratificante quando a gente leva esse trabalho em rede e supera a situação de violência que aquela criança vem vivenciando. Isso é muito bacana, porque o conhecimento,
ele é libertador. Né? Então, o conhecimento ele tem esse poder de libertar de todas as amarras, sejam amarras emocionais, sejam amarras políticas, seja qualquer tipo de amarra, o conhecimento ele liberta. E esse é um dos principais trabalhos da assistência social, é levar conhecimento, principalmente à população mais pobre. Nós temos então, nesse contexto, né, nesse aparato, o que é que a assistência social ela tem a ver com a desigualdade social. Na verdade, a assistência social ela existe porque existe desigualdade social. Quando a gente fala em desigualdade social, às vezes é difícil vislumbrar até que ponto isso interfere nas nossas vidas. Na verdade, a desigualdade social ela é inerente ao sistema que a gente vive. Né? O capitalismo ele se estrutura nessa condição de desigualdade social. E muitas vezes, por se estruturar nisso, ela é potencializada. Traduzindo, o que é isso? Alguém explora e alguém é explorado. Né? Essas expressões que a gente usa de explora, de alguém que explora e alguém que é explorado, são expressões mais técnicas, mas elas querem dizer o quê? Que a classe trabalhadora, né, nós trabalhadores que somos assalariados, a gente tende a sofrer mais na sociedade, digamos assim. E é o que a gente vivencia diariamente, a questão do mercado de trabalho restrito, de não conseguir ter acesso a esse mercado de trabalho, da busca por qualificação para conseguir ter acesso ao mercado de trabalho. A gente sabe que hoje é muito difícil você ter acesso ao mercado de trabalho você tendo inúmeras qualificações. Imagine a população que tem pouco acesso à educação. Nayana, mas a educação é um direito universal. Todos têm acesso à educação. É um fato. Aqui no nosso município, a gente tem uma estrutura educacional fantástica. Né? Nós temos condições de acesso à escola em todas as regiões do município. Mas existem vários lugares do país inteiro que muitas pessoas não conseguem ter acesso à educação básica. Ou muitas vezes, pela condição de pobreza da família, quantos e quantos jovens abandonam as escolas, né? Deixam de estudar muito cedo para ajudar no sustento da casa. Acho que todo mundo conhece alguma realidade assim, né? De alguém que deixou de estudar para poder ajudar no sustento da família. Então, imagine, se é difícil acessar o mercado de trabalho com muita qualificação profissional, imagina sem as qualificações básicas para estar acessando, né? Então, é importante a gente trazer essas reflexões, porque muitas vezes a gente reproduz muito aquele discurso, não está trabalhando porque não quer, não faz isso porque não quer, mas a gente precisa entender os impactos que a desigualdade social tem na vida das pessoas. Eu costumo fazer um comparativo para a gente entender melhor que as políticas públicas no Brasil elas não podem simplesmente tratar as pessoas com igualdade, porque as condições não são iguais, elas são desiguais. Então é preciso tratar com equidade, que é o quê? Nós temos a mesma altura e a gente está tentando olhar por cima de um muro. A gente pega a mesma banqueta, sobe e a gente consegue ver do outro lado do muro. Mas se eu sou mais alta e você é mais baixo, se a gente pegar a mesma banqueta, eu vou ver pelo outro lado do muro e você não, porque você é mais baixo que eu. O que é que isso significa? Que não é só dar condições iguais, é preciso dar condições iguais aos iguais e diferentes aos diferentes. Como, por exemplo, uma pessoa com deficiência, ela tem mais dificuldade de acessar o mercado de trabalho. Por isso que existem as cotas nas empresas para as pessoas com deficiência poderem ter acesso ao mercado de trabalho. Então, são essas políticas públicas que ajudam a reduzir, a amenizar os impactos da desigualdade social. E a assistência social ela é a principal delas. É a política pública que garante os mínimos sociais necessários. Então, quando você garante os mínimos para alguém existir, você está garantindo dignidade, você está garantindo cidadania. Então, isso é amenizar, isso é minimizar os impactos da desigualdade social. Vai acabar a desigualdade social? Provavelmente não, não tão cedo. Mas a gente busca incansavelmente para amenizar todos os impactos, principalmente na população mais pobre. Quando eu digo que não vai acabar, é pela própria estrutura da sociedade, não só no Brasil, mas no mundo inteiro que vive essa estrutura
do próprio sistema, né? Mas o que é mais importante é lutarmos diariamente para amenizar esses impactos. A assistência social ela tem um papel transformador. Então, quando a gente vê uma pessoa que sai de uma situação de extrema pobreza, supera essa situação através da assistência social. Vou dar um exemplo. Há alguns anos atrás, a gente ofertou um curso de inclusão produtiva em um dos distritos aqui de Jaguaribe. Aliás, em todos os distritos, mas nesse específico a gente teve um resultado muito bacana, em que o curso era de doces e salgados. Ele foi ofertado para mulheres chefes de famílias, beneficiárias do programa Bolsa Família, né? Ou seja, mulheres provenientes de famílias mais pobres do município. E nós tivemos um resultado muito massa mesmo, porque antes de terminar o curso, nós já tínhamos mulheres trabalhando, vendendo salgados, ajudando no sustento da família, e hoje nós temos mulheres que montaram seus próprios negócios no ramo da culinária, de doces e salgados. Isso, vamos olhar lá para o começo, uma família em extrema pobreza que supera uma situação de pobreza e hoje não precisa mais do Bolsa Família. É isso que a assistência social faz. É isso que a gente se propõe enquanto trabalhadores da assistência, que são muitos, né? Aqui no município a gente tem uma equipe muito competente, trabalhadores que se dedicam dia e noite para visualizar diariamente essas situações de superação. E é muito legal, muito gratificante quando a gente vê o resultado. Mas como eu disse, às vezes o resultado ele demora um pouquinho a acontecer, porque depende também do indivíduo que está recebendo aquele trabalho, né? Mas a gente não cansa e não descansa até ver esse resultado acontecer. Porque quando você transforma a vida de alguém, você não está transformando só a vida de uma pessoa. Você transforma a vida inteira de uma família, de uma comunidade. Enquanto trabalhadores da assistência, seremos sempre resistência na luta por essa política pública tão grandiosa. E aí, para a gente começar a fechar o papo de hoje, há alguns meses atrás, a assistência social ela tinha sofrido vários cortes, né, financeiros para sua execução. Não sei se vocês têm noção de gastos públicos, mas enquanto cidadão é muito importante que a gente se informe sobre isso para a gente entender melhor. A assistência social desde 2016 ela vem sofrendo alguns cortes, mas o maior de todos eles aconteceu na virada do orçamentário, né, de 2019 para a execução financeira de 2020. Foram quase 50% dos recursos cortados em todo o país. E aí nós aqui do município de Jaguaribe ficamos desesperados, né, enquanto trabalhadores, que a gente disse assim, como vai ser agora? Apesar de que a política pública da assistência social aqui no município, ela acontece da forma que acontece por ter o suporte da prefeitura, mas existe a obrigação do governo federal de custear esse serviço. Isso ia ser praticamente cair por terra, né, essa obrigação. Então nós nos mobilizamos, nós trabalhadores da assistência social, fomos para as ruas, fizemos um protesto, tivemos um espaço na Câmara de Vereadores, se eu não me engano foi dia 13 de março, né? Foi antes da pandemia, do início da pandemia, e nós fizemos um protesto na rua e fomos para a Câmara Municipal, tivemos um espaço de fala para sensibilizar o Poder Legislativo sobre a importância da assistência social, que era a nossa última cartada, né? O Poder Legislativo, tanto municipal como estadual, poderia estar destinando recursos para salvar a assistência social. E aí, depois de tudo isso, veio a pandemia. E aí nós pensamos, poxa vida, agora como vai ser? Porque se nós temos grande parte da população em situação de pobreza e trabalhos informais, essas pessoas não vão poder trabalhar, como elas vão se manter? Que acho que foi a preocupação de todo cidadão, independente da área que ele atue, né? Porque a gente viu e aconteceu, né? Essa crise econômica devido à pandemia e que a gente sabe que ainda vai ter muitos resquícios, né? Dessas questões econômicas por alguns anos aí. E aí, nos preocupados com isso, fomos protestar. Depois da pandemia, o governo federal foi obrigado a reconhecer a assistência social como um serviço essencial. Então, a política de saúde, a política de assistência social foram reconhecidas
como um serviço essencial à população, principalmente à população mais pobre. E os recursos eles foram recompostos, né? Ou seja, voltaram, pelo menos nesse período da pandemia. Isso foi uma conquista, foi principalmente dos profissionais da assistência social que no Brasil inteiro foram às ruas. Mas a luta não para por aí, porque daqui a pouco a pandemia vai passar, né, com todo o esforço que a população está fazendo, ficando em isolamento social, daqui a pouco tudo isso vai passar. E o nosso receio é que os líderes que elegemos não olhem para a assistência social com a importância que ela tem. Né? Por isso precisamos sempre estar falando sobre ela, esclarecendo para a população que ela é um direito, que a gente precisa lutar por ele. Porque quando é um favor e a pessoa deixa de fazer o favor, beleza, não está mais fazendo favor, ok. Mas quando é o direito, não. Esse serviço ele precisa ser prestado, ele precisa ser ofertado e, acima de tudo, com qualidade. Né? Então, estou aqui enquanto trabalhadora da assistência social. Tem muitos colegas meus aqui aparecendo no Facebook, no Instagram de outras cidades. Muitos que foram meus alunos do ICO, de Lavras, do Cedro, daqui. Que prazer estar vendo vocês aqui, gente. Tenho muitas saudades das minhas épocas de FVS, de sala de aula. E muitos companheiros de trabalho da assistência social aqui no nosso município, que lutam, que sabem lá no dia a dia como a assistência social ela é importante. Então, queria deixar claro aqui que continuaremos, independente de qualquer coisa, lutando pela assistência social, porque a gente acredita no poder da transformação dessa política pública e de todas as políticas sociais que podem trazer benefícios reais para a população, principalmente para a população mais carente, tá? Gostaria de agradecer, gente, a todo mundo. Tô vendo aqui alguns comentários, algumas perguntas. Qualquer coisa vocês vão me perdoando, assim, porque eu sou nova nesse negócio aqui de live, mas estou começando a pegar o jeito. Aos colegas, meu amigo Júnior, lá de Tabuleiro, né? Pessoas muito especiais que estão aqui participando desse momento. Fico muito grata pela participação de todo mundo. Hoje a ideia foi fazer algo introdutório, né, fazendo essa pincelada do que é assistência social, porque todos os temas que a gente vai trabalhar daqui em diante vão ter a ver com a assistência social, né, com a causa social como um todo. Já dando um spoiler para vocês, a gente vai falar de temas como os direitos da pessoa idosa, direitos da pessoa com deficiência, onde buscar, como é que faz para acessar, porque essa é nossa função enquanto cidadão, né? A gente precisa disseminar esse conhecimento. Mas na próxima quarta-feira a gente tá aqui de volta com um convidado bem especial, tenho certeza que vocês vão adorar. No decorrer da semana a gente vai estar divulgando, tá bom? Algumas perguntas que eu não consegui. Olha, minha amiga Neide, lá de Limoeiro. Prazer, querida, revê-la. Então, tem muita gente bacana falando aqui. O que não der para responder aqui, eu vou responder a vocês depois. Mas desde já agradeço muito, muito a participação de todos vocês aqui. E na próxima quarta-feira a gente está de volta. E as perguntinhas podem deixando aí que eu respondo nos comentários. Tá bom, gente? Muito, muito, muito obrigada pela participação de vocês. E qualquer dúvida, estou à disposição aqui pelas redes sociais também. Tá bom, gente? Muito obrigada e tchau, tchau.